Boa noite, caro internauta. A partir de agora estamos no ar com mais uma sabatina da Amix com os candidatos ao Conselho Tutelar 2019. Hoje estamos recebendo os candidatos Alexandre Xavier e Gutenberg Plínio aqui para a nossa sabatina desta noite. E você, internauta, a partir de agora pode interagir conosco. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta e nos ajude a manter esse projeto. Compartilhe aí a nossa live, nossa última sabatina dessa temporada. Voltaremos no próximo ano com as sabatinas com os candidatos a vereadores de Santana do Acaraú. Nós trabalhamos por conta da Via Itália Pizzaria, há 25 anos aí fazendo deliciosas pizzas em Santana do Acaraú, trabalhando também por conta do Laboratório de Análise Clínicas, Dr. Wesley Araújo, também trabalhamos por conta do Elo Motel, qual você pode fazer sua reserva pelo 97050550. A NetOnda também está aí na nossa parceria, conectando você ao mundo. Agradecer ao Francisco Martins, sempre ligado aí na nossa programação, sempre interagindo. Também trabalhamos por conta da Mariano Ferragens, tudo aí para construção, né? Ferro, você que vai fazer um portão, você tem que ir lá na Mariano Ferragens conferir os preços. E também a loja Aninha Conceitos, ali na rua José Mariano, e a Cristal Ótica e Transparência em Ótica, também o Seguro DPVAT com o radialista Domingos Sável e lavagem de estofados e Vanildo Mesquita. Dito aí os nossos parceiros, a gente dá início aqui a mais esta sabatina, agradecendo ao nosso amigo Jorge, também aqui já comentando e interagindo aqui na nossa transmissão, ok? Queria dar uma boa noite aqui aos nossos convidados, fiquem à vontade a partir de agora para responderem aí as perguntas. Como é que funciona a nossa sabatina? São 45 minutos, né, com perguntas sorteadas, interagindo, né, um e outro. Se surgir alguma pergunta de algum internauta, a gente faz por dois, os dois respondem. Mas as perguntas sorteadas, apenas a pessoa sorteada que vai responder. Ok? Nós queremos iniciar com Alexandre Xavier. Dizer, Alexandre, boa noite para você. Queria que você falasse para os nossos internautas quem é o Alexandre Xavier, qual é a sua experiência aí com a criança e com a adolescente, por que você está aí nessa batalha? Boa noite. Boa noite, Chico Braga. Boa noite a todos os internautas que nesse momento nos assistem através da TV, Amix TV Alternativa. Você que está assistindo ao vivo ou você que vai assistir nas reprises, então quero desejar assim de coração a cada um de vocês o meu boa noite especial. Boa noite ao meu colega Gutenberg. Boa noite, querido a Alexandre. quem eu estendo também aos demais candidatos o meu cordial boa noite. O Alexandre, há 4 anos já estou conselheiro tutelar, né, dentro do município de Santana. Antes de conselheiro tutelar, eu por 1 ano fui mediador do projeto Mais Educação, e essa foi onde eu tirei toda a minha experiência em relação à criança e o adolescente, foi dentro do projeto Mais Educação. Embora tenha feito outros trabalhos voluntários, como, por exemplo, presidentes de grupo de jovens, participei de grupos de jovens, principalmente lá na minha localidade, que é a localidade do Dourado. Tirando essa parte, as minhas demais experiências é no campo administrativo, onde eu trabalhei por 15 anos em empresas privadas. Muito bem. O Alexandre já tem uma experiência também com TV, né, Alexandre? Pois é, eu estava inclusive comentando com o Igor. Eu já participei, muitas pessoas inclusive me viram através da TV Diário, quando eu fui roteirista num programa do Silvino Neves, e algumas vezes também fiz alguns trabalhos para as Garras da Patrulha, que vocês acompanham através da TV Diário. Ok, agradecer também a audiência do Manuel Batista, assistindo a nossa sabatina de hoje. E agora vamos saber dele, o candidato Gutenberg Plínio. Diga aí para a gente aí quem é o Gutenberg, qual
né, a sua experiência aí com criança, com adolescente, por que você está aí nessa luta? Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite, meu amigo Alexandre. Boa noite, amigos internautas. Eu queria dizer que eu sou candidato a conselheiro tutelar daqui de Santana do Acaraú. Eu, atualmente, hoje sou professor de recreação, atuo atrás da educação pelo meio do Mais Educação, como meu amigo Alexandre falou. E foi daí que eu tirei a inspiração para me inscrever, para trabalhar com as crianças e adolescentes aqui de Santana do Acaraú. Muito bem. Nós vamos dar início às perguntas sorteadas, né, e dizer que você pode interagir. Né? O Jorge Augusto já interagindo e diz o seguinte: qual trabalho vocês propõem para o amadurecimento intelectual de uma criança vítima de transtorno abusivo sexual? Como propor ajuda a amenizar esta sequela psíquica? Que tipo de apoio vocês, como futuros conselheiros, podem propor? Dizer aqui que não são os nossos convidados obrigados a responder as perguntas, e fiquem abertos aí, se o Alexandre ou o Gutenberg quiser comentar aí a pergunta do Jorge Augusto. Alguém quer comentar? Então, aí, quem que fez a pergunta? Ele pergunta o seguinte, né, o que é que vocês propõem para o amadurecimento intelectual de crianças vítimas de transtorno, né, abusivo sexual, como propor ajuda e amenizar esta sequela psíquica, que tipo de apoio vocês, né, como futuros conselheiros, podem propor? Então, Igor, eu não tenho muita experiência como conselheiro tutelar, eu sei que a prática é muito diferente da que está escrita, né? Então, acho que o meu amigo, talvez, o amigo Alexandre, que já é conselheiro tutelar, e deva concordar comigo. Eu creio que essa criança, a gente, como conselheiro tutelar, tem que acompanhar a família. Além disso, tem que também fazer um acompanhamento psicológico com o psicólogo, né? Na sua residência, ou então mesmo na clínica. E aí ter um acompanhamento com essa criança, não vou dizer diariamente, mas constantemente, né? Com essa criança que sofreu esse abuso. Muito bem. Antes de o Alexandre comentar, agradecer a nossa audiência, uma ótima audiência também de hoje, né? Vamos ajudar aí a ampliar aí, vamos compartilhar e divulgar aí, pessoal, ok? Vamos manter esse nosso projeto. Comente, Alexandre. Então, Igor, foi muito pertinente, muito bem colocado pelo colega Gutenberg, e ele que teve a brilhante humildade de dizer que realmente, por não ter totalmente experiência, e ele não deveria realmente ter, porque ele não foi conselheiro tutelar ainda, não é isso, Gutenberg? Se for eleito, será. Então, assim, eu, como já estou no 4º ano como conselheiro tutelar, então tenho uma experiência o suficiente para responder ao internauta Jorge Augusto. Então, Jorge, o abuso sexual em si, para uma criança, isso já traz sérios problemas psicológicos que, com certeza, isso irá levar para o resto da vida. Então, você foi muito feliz também quando disse o que nós podemos fazer para amenizar esta situação. Então, a primeira coisa, a primeira atitude, a ação nossa, enquanto conselheiro tutelar, é fazer uma escuta muito bem avaliativa, digamos assim, e, acima de tudo, fazer um encaminhamento para o órgão competente. Porque o Conselho Tutelar é um órgão que requisita. E esse órgão mais competente que nós temos hoje dentro do nosso município, aqui em Santana do Acaraú, é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada. Então, lá nós temos o quê? Uma equipe multidisciplinar, onde essa criança será acompanhada por psicólogo, assim como o colega Gutenberg falou, mas temos também assistentes sociais, temos advogados, ou seja, temos orientadores, então nós temos toda uma equipe multidisciplinar que irá fazer o acompanhamento dessa família, e assim, eu não vou dizer reverter a situação, porque isso é impossível, mas amenizar, sem dúvida, o sofrimento dessa criança. Muito bem, a resposta aí do candidato Alexandre. Nós vamos dar início aqui às perguntazinhas sorteadas. Como você foi o último a responder, você sorteia agora uma para o Gutenberg, ok? Primeira pergunta sorteada aqui para o candidato Gutenberg com o número 124. 124. Daqui a pouco o Alexandre fala dele.
Também todos sabem o quanto é precária, né, a sede do Conselho Tutelar de Santana do Acaraú, onde o Conselho Tutelar deve efetuar seus plantões. Você acha necessário que o Conselho Tutelar cumpra o plantão na sede do Conselho? Sim, é necessário sim. Eu também acho que o conselheiro tutelar, além de ele estar de plantão, ele está a qualquer momento disponível para atuar. Se ele for chamado para uma ocorrência, ele terá que comparecer a essa ocorrência, pode ser a qualquer hora do dia ou da noite. Mas eu acho sim que deveria ser num local do Conselho Tutelar. Muito bem, a resposta aí do candidato, que agora vai sortear aqui a próxima para o Alexandre com o número... Com o número 100, 100. O número 100. Alexandre, o Conselho Tutelar, ele deve realizar fiscalizações de bares e boates? Excelente pergunta, Igor. E esta pergunta eu agradeço ela justamente para poder desmistificar o que a sociedade busca do conselheiro tutelar. O conselho tutelar é um órgão que é o guardião dos direitos da criança e do adolescente, conforme está descrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no artigo 136, que são as atribuições do conselheiro tutelar. E essa questão de fiscalização de boates, festas, congêneres e qualquer tipo de eventos, isso se chama algo para a segurança pública, tá? Então, salvo engano, no artigo 144, lá diz quem realmente são as pessoas que devem fazer esse tipo de fiscalização. A Polícia Federal Rodoviária, a Polícia Estadual Rodoviária, a Ferroviária, a Polícia Civil, os militares. Então, são da polícia a questão de seguranças. Então, adolescente que está em bares e que estão em festas, em qualquer um outro tipo de situação desse tipo, não é o conselheiro tutelar, não é obrigação, não é atribuição nossa. Tá certo? Muito bem. O Jorge Augusto complementando, sabe as palavras, excelente resposta. A filosofia do Conselho é esta: o apoio e comprometimento de acompanhamento é primordial. Parabéns pela postura. Ok, agora o Alexandre tirando mais uma perguntinha para o candidato Gutenberg com o número, sempre não está repetindo o número. 124. Queria aproveitar esse momento, pessoal, agradecer os demais candidatos que aceitaram participar da nossa sabatina, né? De 24, tivemos aí 10 que aceitaram, um não pôde comparecer, né? Por motivos maiores. Nós deixamos aqui os nossos sinceros agradecimentos aos que aqui estão e aos que já passaram, ok? Nas eleições do Conselho Tutelar, só teremos urna na sede do município. Qual a sua opinião sobre esta situação? Você acredita que isso vai, de alguma forma, prejudicar os candidatos da zona rural ou não? Então, Igor, meu amigo, eu estava até comentando com meu amigo Alexandre aqui, isso sim vai dificultar bastante, não só para quem é do interior, que também é candidato, como também quem mora no interior, e nós da sede também não vamos ser bem-sucedidos com... porque até então eu tenho famílias aí no interior, na Santa Rita, no Dourado, tenho família aqui no Riacho, tá entendendo? Então ali prejudica não só a gente da sede, como a gente dos interior, porque o meu amigo Alexandre, a gente estava comentando aqui, que ele de 100%, eu acho que 60% não vem para cá, a sede, para votar. Isso dificulta, é um domingo, não é obrigado a votar. Então, eu acho que, por ser um domingo, o pessoal gosta, é uma folga, o pessoal trabalha de segunda a sábado, a maioria, e tira um domingo para jogar uma bolinha, tomar uma cervejinha, uma cachaçinha. Então, eu acho que o pessoal vai ser muito difícil para vir. Vai dificultar muito para a gente. A opinião aí do candidato. E dizer, pessoal, você que vai votar, as urnas vão estar nos seguintes locais: no
Pedregal, né, lá no centro comunitário lá do Pedregal, vai estar no centro, lá no João Cordeiro, né, na Escola Santa Terezinha, ali no Alto da Liberdade, e Santanense, é isso? Lá no Colégio Santanense, os 4 locais onde as urnas vão estar distribuídas para a eleição do Conselho, dia 6 de outubro. Inicia a partir das 8 da manhã, finaliza aí às 5 da tarde. Agora o Alexandre vai sortear outra pergunta aí para o Alexandre Gutenberg, vai sortear para o Alexandre, em nome aí do Ivanildo Mesquita, você que está pensando em lavar seu sofá, seu estofado. Pessoal, isso é coisa séria. Não deixe o seu estofado com sujeira. Ele pode estar acumulando bactérias e vários outros vermes. Você de Santana, você pode ligar no 997 999061 e falar com o Ivanildo Mesquita, que ele vai dar aquele trato especial no seu colchão, no seu sofá, poltrona, cadeiras e qualquer outro tipo de estofado. É com ele, Ivanildo Mesquita, lavagem de estofados. Alexandre, o ECA foi criado em 13 de julho de 1990, com o objetivo a proteção integral da criança e do adolescente. Mas ações de assistência e proteção de crianças e adolescentes começaram no Brasil desde a época colonial, com a criação da Roda dos Enjeitados. O ECA tem uma das mais belas leis em seu teor do Brasil. Tudo muito lindo. Mas só com perfeitas leis, como as do ECA, é possível um conselheiro desenvolver seu trabalho? Excelente pergunta, Igor. O Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoal, ele tem realmente... Hoje eu tive a curiosidade, porque eu confesso para vocês que eu nunca li o Estatuto da Criança toda, mas eu tive a curiosidade de ver quantos artigos nós tínhamos. Eu até fiz um comentário com meu colega Gutenberg. São 267 artigos riquíssimos, tudo pertinente ao conselheiro tutelar. Porém, somente o que está no papel não faz com que o conselho tutelar faça um bom trabalho. Para que o colegiado faça um bom trabalho, porque quando eu falo colegiado, é porque não é o conselheiro A, B ou C que faz alguma coisa. Tem que ser o colegiado, os 5 conselheiros, tá? E para que isso seja feito, um bom trabalho, é necessário também que tenhamos toda uma assistência por parte do Poder Executivo, que é a quem compete o direito justamente de fazer todo esse assessoramento ao Conselho Tutelar. E quando eu digo isso, eu me refiro à questão de computadores de boa qualidade, impressoras de boa qualidade, sala de atendimento de boa qualidade, todo uma equipagem necessária com transportes exclusivos para o Conselho Tutelar, com um telefone institucional para o Conselho Tutelar, coisas que, infelizmente, não é só Santana, e aqui eu não vou ser hipócrita de tentar entrar em mérito político e dizer que isso acontece apenas em Santana do Acaraú. Não, acontece na maioria dos municípios do estado do Ceará, inclusive municípios de outros estados também acontece da mesma forma. Então, o bonitinho do Estatuto da Criança e do Adolescente deveria ser visto com mais rigor pelo Poder Executivo, tanto no âmbito federal, estadual, como também no municipal. Muito bem, agradecer a Irlandra Carneiro na nossa audiência, Manuel Batista, Vani Rocha, o Jorge, já falei. Vocês podem comentar, pessoal. Comentem aí, digam o que, é que vocês estão achando aí de nossa sabatina, como é que está chegando aí a transmissão em sua residência. Amanhã nós teremos mais uma edição do nosso segundo Festival de Cantores Populares dentro do Sabá da Amigos, a partir das 13h30. Dia 25 vamos estar aí retornando com o programa Num Pé do Balcão, onde vamos estar aqui recebendo o advogado Caio Medeiros, falando aí de Previdência Social, e na atração musical vamos receber ele, o Yuri Alves. Ok? Mais uma perguntazinha, o Alexandre agora vai soltar o Gutenberg, em nome da Via Itália Pizzaria. Você quer fazer uma confraternização, comemorar o seu aniversário, a Via Itália oferece espaço. Você pode fazer a reserva
999610777 e reservar aí o espaço lá da Via Itália e comer aquela deliciosa pizza. Gutenberg, gostaríamos de saber de você o que é o ECA, qual a finalidade do ECA, você já leu o ECA? Então, Igor, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu li sim, eu estudei ele para fazer a prova. A gente tem que fazer a prova antes da votação. Então, eu estudei boa parte do ECA. E o ECA, ele é um projeto de leis criados para o conselheiro tutelar agir dentro das conformidades que a instituição pede. Ok, muito direto e positiva é a resposta do Gutenberg. E agora vai sortear mais uma perguntinha para o nosso candidato Alexandre. Ok? Vamos lá. Alexandre, na sua opinião, qual é a importância do Conselho Tutelar para a sociedade? Igor, o Conselho Tutelar para a sociedade, em pouquíssimas palavras, eu resumo no seguinte: é a porta de entrada para quando houver quaisquer violações de direito da criança e do adolescente. É a porta de entrada. Nós temos toda uma rede, que nós trabalhamos em rede, nós temos parcerias com o CREAS, nós temos parceria com o CRAS, quando é de baixíssima complexidade, nós temos parceria com o CREAS quando é de média ou alta complexidade, também o CREAS está absolvendo. Nós temos a Secretaria de Saúde, porque é importante também a gente saber que o Conselho Tutelar, ele não requisita apenas do CREAS ou do CRAS, porque apenas a violação de direito de adolescente não é apenas no sentido de teve uma agressão física, teve um abuso sexual. Não é isso. A violação de direito da criança e do adolescente é quando ele não tem a assistência social necessária, e nós temos que requisitar a assistência social. É quando ele não tem uma educação de qualidade ou um transporte de qualidade, e nós, enquanto conselheiros tutelares, temos que requisitar da Secretaria de Educação. É quando a saúde ela estiver precária e que a criança e o adolescente não tenham uma assistência à saúde digna, nós temos que requisitar, sim, do secretário de saúde, e assim sucessivamente. O Conselho Tutelar, ele não se restringe apenas a violações de direito no sentido de violência sexual, no sentido de agressão física, no sentido de agressão psicológica, nas questões de rupturas de vínculos dentro da família. O Conselho Tutelar, como eu já falei, é a porta de entrada para que ali nós, como guardião dos direitos da criança e do adolescente, passamos a requisitar dos órgãos a quem compete. Muito bem, você falou na Secretaria de Saúde, né? Essa rede com as demais secretarias, os demais órgãos responsáveis pelos direitos das crianças e do adolescente. Eu queria jogar aqui uma pergunta minha para vocês, que é a seguinte: hoje foi postada nas redes sociais uma ação da prefeitura, onde o administrador, né, foi até Mutambeiras e entregou uma cadeira de roda a uma deficiente, uma jovem deficiente. E parece que essa jovem, há 20 anos, que esperava por uma cadeira de roda. Né? Eu acredito que há 20 anos, ela sendo uma jovem, há 20 anos atrás, ela criança, ela não tinha essa cadeira. Num caso desse, uma criança que está precisando de uma cadeira, uma criança, né, deficiente, e o governo municipal, estadual, seja lá quem for, não, né, está amparando aquela criança. Como é que o Conselho Tutelar ele pode agir nesse caso, ou se ele pode ou não ajudar essa criança que está passando essa necessidade? Bem, eu acho que há 20 anos que você falou, há 20 anos que essa pessoa esperava uma cadeira e hoje ela ganhou essa cadeira dela. Eu acho que ela era criança, né? Ela tinha todo o direito total de receber essa cadeira de rosa da Secretaria de Saúde aqui da Prefeitura, tem que dar todo um auxílio para ela. O Conselho Tutelar, não sei se foi acionado, não sei se foi convocado eles para ir até essa pessoa que há 20 anos não tinha recebido essa cadeira de rosa. Mas o Conselho Tutelar,
o conselheiro tutelar em si, ele tem sim, como se ele vê, por exemplo, ele recebeu uma ocorrência que uma criança está sem receber seus direitos, sem ter seus direitos, por exemplo, tanto na saúde como na educação, o conselheiro tutelar ele tem como agir. Não sei se o meu amigo Alexandre concorda comigo, que ele já é mais experiente na área, já vai fazer 4 anos. Eu acho que seja isso para mim. O Alexandre concorda aí com o colega? Eu ia justamente lhe perguntar. Como é uma pergunta sua, então eu posso fazer um complemento, né? Isso. Então, o Gutenberg, assim, ele tem razão quando diz que, infelizmente, antes tarde do que nunca, né? Mas essa criança, certamente, hoje que não é mais uma criança, mas se hoje ela está numa cadeira de roda e ela nasceu já com essa necessidade, então foi desde a época que ela era criança. Mas justamente aquilo que eu comentei na minha resposta anterior. Existe ainda um desconhecimento, e não é culpa da sociedade em ter esse desconhecimento do qual que é o meu direito enquanto cidadão. Então, muitas vezes, se deixou passar o seguinte, não, a pessoa nasceu com paralisia infantil, então ninguém teve culpa da paralisia infantil. Então, ninguém é culpado por isso. Então, nós não temos a quem requisitar porque não é algo adquirido, né? Por exemplo. Mas, mesmo assim, pessoal, é necessário, sim, que hoje, um adulto, mas que essa pessoa, ela tivesse procurado ao Conselho Tutelar e que não acredito que não foi na nossa gestão, porque nós estamos há 4 anos atualmente. Apareceu, né? Mas as gestões anteriores, e que eu não culpo as gestões anteriores, porque eu imagino que nunca foram procurados, justamente por isso, porque a sociedade, ela precisa entender que o Conselho Tutelar, ele não anda buscando nas localidades, fazendo busca ativa de imaginar onde é que tem problema, para resolver problema. Não é bem assim que funciona. Nós trabalhamos de acordo com os fatos, com as notificações e com as denúncias que chegam até nós. É muito semelhante ao trabalho da promotoria, né? A promotoria, ela age muito mediante denúncias, né? A partir do momento que ela é acionada, né? Não é isso, Alexandre? Justamente. O Ministério Público, ele toma ciência de algo para poder ele dar a sua resposta. E assim é o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, o colegiado do Conselho Tutelar, ele só toma iniciativas quando ele toma ciência através da sociedade, através de uma denúncia, seja ela anônima ou não, ou caso a gente veja, porque tem um detalhe. Eu sou conselheiro tutelar e eu vejo uma criança ou um adolescente com os seus direitos violados, se eu não fizer esse atendimento, eu estou sendo omisso e a omissão não pode fazer parte na vida de um conselheiro tutelar. Então eu preciso agir, sim. Muito bem, Alexandre, nas suas colocações. Vamos sortear mais uma perguntinha. Quem foi quem respondeu a última sorteada? Respondeu foi o Alexandre, né? Alexandre. Ok. Em nome do Laboratório de Análises Clínicas, aí, doutor Wesley Araújo, você quer fazer exame de sangue, hemograma, glicemia, colesterol, teste de gravidez, biópsia e prevenção, é lá no Laboratório de Análises Clínicas, doutor Wesley Araújo. Gutenberg, no Brasil, a maioridade penal começa aos 18 anos. Existem vários debates para reduzir essa idade. Você concorda com a redução penal? Igor, boa pergunta essa que você fez agora para mim. Essa pergunta é relativa, muito relativa. Eu digo assim porque eu como estudo algumas leis para concurso, outros concursos, eu vejo que é bastante complicado, portanto, a gente vê um adolescente de 15, 16 anos fazendo matar ou roubar. Isso a gente fica triste com isso. Mas eu não, assim, pelas leis que estão lá, eu não concordo, né, que a menoridade penal seja reduzida. Porque pelas leis que está escrita lá, aquele adolescente, ele ainda não tem sã consciência de fazer aquilo. Ela ainda não é um adulto formado, ela não tem uma consciência bem formada, ela não teve
como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer que ela é vítima da sociedade, que ela não é uma vítima da sociedade. Ela tem todo um acompanhamento de estudo, mas ela pode ter dificuldades por aí, pode ter tido dificuldades quando de criança até chegar a essa idade para fazer esses crimes. Então eu acho que eu não concordo com a redução, mas eu creio que deveria ter outros projetos para amenizar esses casos. Muito bem. Você que está chegando agora, essa é a sabatina com os candidatos ao Conselho Tutelar. Hoje estamos recebendo o candidato Alexandre Xavier com o número 100. Número 100. E o Gutenberg Plínio com o número 124. 124. Agora o Gutenberg vai tirar uma perguntinha para o candidato Alexandre. Agradecer a você que continua aí na nossa audiência. A gente pede que você compartilhe, né, curta e assista aí a nossa programação. Amanhã, a partir das 13h30, teremos mais uma edição aí do 2º Festival de Cantores Populares, ok? Alexandre, diga para a gente o que diferencia você dos demais candidatos e o que motivou você a se candidatar ao cargo de Conselho Tutelar. É uma pergunta difícil, né? Porque quando faz para a gente uma pergunta de o que me vai diferenciar de um outro candidato, algumas pessoas, elas podem, principalmente os nossos colegas candidatos, podem se achar, eu me diria, menosprezado, obrigado pela palavra. Poderiam achar, se sentirem que eu estava querendo ser o bambambam da situação, ser o mais preparado, e não é nesse sentido. Hoje, o que eu tenho como diferencial é o 4º ano de experiência dentro do Conselho Tutelar, sempre agi dentro do que está na lei, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente dentro do artigo 136, que é o que compete às minhas atribuições enquanto conselheiro tutelar. Então, essa experiência, hoje, ela me faz ser um pouco mais conhecedor dos demais, tá? Complementando o final da sua pergunta, você me pergunta o porquê. O porquê de continuar é justamente porque eu gostaria de trazer para a sociedade santanense uma continuação do trabalho que nós já vem desenvolvendo dentro do Conselho Tutelar atualmente, onde muitas pessoas criticam, e isso, de um certo ponto, é muito bom, porque a crítica ela é uma espécie de um medidor, né? Ela vai te trazendo uma medição daquilo que você está fazendo. Então, você sabe, a partir do momento que se absolve uma crítica, você pode fazer dela uma crítica construtiva, e é o que eu sempre tenho buscado a fazer. Um outro detalhe que é importantíssimo ressaltar aqui, e isso também serve para você enquanto resposta e para a sociedade, e principalmente também para o Gutenberg, caso ele seja eleito e chegue ao Conselho Tutelar, a gente é sábio para quem já está lá, e saberão, quem chegar, que o Conselho Tutelar não pode ser um órgão que coloca uma plaquinha de estatísticas e do que foi feito durante o semestre, durante o ano, porque nós trabalhamos com algo que compete à criança, referente à criança e o adolescente, e isso tudo é em segredo. Segredo de justiça e é segredo nosso, ético, enquanto conselheiro tutelar. Muito bem, candidato, em suas respostas. Agradecer a Mimosa Bastos, em nossa audiência ainda, o Paulo Melo, Úrsula, Amélia, Regiane Oliveira. A gente agradece a audiência de todos os internautas. É a nossa última sabatina dessa rodada, né, encerrando essa sabatina com os candidatos ao Conselho Tutelar de Santana. Próximo ano retornaremos aí com a sabatina com os candidatos a vereador, ok? Agora o Alexandre tirando mais uma perguntinha. Próxima pergunta para o candidato Gutenberg é a seguinte.
quase parecida com um pouquinho com a anterior, né? No Brasil é considerado trabalho infantil aquele realizado por crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos, a não ser na condição de aprendiz. Quando a idade mínima permitida passa a ser de 14 anos. Na sua opinião, o adolescente deve ou não trabalhar? Então, Igor, para a gente... essa pergunta, ela é uma pergunta bastante difícil. Porque, hoje em dia, todos nós sabemos que o emprego está difícil. O emprego está bastante difícil em todo o nosso país. Então, eu digo que, assim, por exemplo, eu já fiquei desempregado uns dias, eu não vou dizer meses, assim, mas eu passei uns dias desempregado, eu fui até o VaptVupt de Sobral e procurei uma vaga. Então, lá tinha algumas vagas, mas não recorria para mim. Por quê? Eu não tinha experiência naquela área, né? Isso, naquela área onde eu ia trabalhar. Então, eu vejo uma boa para os adolescentes desculpa, como é o nome? O jovem aprendiz. Obrigado, Alexandre. E esse jovem aprendiz é uma boa, sim, para os adolescentes, porque eles estão estudando, trabalhando e ganhando experiência. Ganhando experiência para quando eles for para o mercado de trabalho, eles já têm uma experiência boa na área. Então, é isso que eu acho. Muito boa aí a sua colocação, ok? 19 horas e 37 minutos, já chegando aí o final, né? Quase finalizando nossa sabatina de hoje, mais uma vez, né? Vamos fazer aqui as duas últimas perguntas para a gente finalizar e passar para as considerações finais dos nossos candidatos, ok? Lembrando que a eleição do Conselho, pessoal, não deixem de comparecer. Né? Vai ocorrer no dia 6 de outubro, né? Lá, vai ter urna lá no João Cordeiro, no Colégio Santanense, na Associação Comunitária lá do Pedregal e na Escola Santa Terezinha, no Alto da Liberdade, a partir das 8 horas, encerrando às 17 horas, ok? Vamos aqui agora, o Gutenberg, fazendo aqui a sortinha da última pergunta do Alexandre desta noite. Agradecer o vereador Fábio Gomes na nossa audiência. Abraço, companheiro Alexandre, né, Gutenberg, e boa sorte. Obrigado aí, Fábio, pela sua audiência. Obrigado, Fábio. Alexandre, a principal função do Conselho Tutelar é a proteção e garantia dos direitos menores segundo o seu estatuto. O papel do Conselho Tutelar começa a agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, país, responsável ou razão de sua própria conduta. Qual procedimento você segue, sendo conselheiro, ao ver uma criança ou adolescente em algum ato infrator, como participando de jogos de azar, participando de bebedeiras, praticando furto ou se prostituindo? Riquíssima pergunta, Igor. E a resposta, eu gostaria de que a sociedade santanense, que nesse momento nos assiste, ou ao vivo ou nas reprises, grave bem isso na memória de vocês. A situação em que um adolescente ele está em jogos de azar, está cometendo algum ato infracional, está fazendo coisas completamente ilícitas ou ilícitas, né? Nesse quesito, em todas essas situações, em todas essas circunstâncias, nós precisamos saber que o responsável pelaquela criança ou pelo adolescente, no caso da pergunta é o adolescente, pelo adolescente são os pais. E isso está muito claro no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É responsabilidade do pai, da mãe ou de um responsável. Porque muitas vezes o adolescente não tem um pai, infelizmente não tem a mãe ainda, mas vai ter o avô, vai ter a avó, vai ter uma tia, vai ter alguém responsável por ele. Então, qualquer coisa que vier a acontecer em relação a atos infracionais de um adolescente, o responsável
que deverá acompanhar é o pai, a mãe ou um outro responsável da família. Onde entra o conselho tutelar nesse momento? O conselho tutelar nesse momento, ele entra como o que o nome já traz, aconselhar os familiares, que também está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 136, que é a atribuição nossa enquanto conselheiro tutelar, e aí é onde eu te faço a minha resposta, é de chegar até o responsável desse adolescente que cometeu esse tipo de ato e responsabilizar ele para que ele tome as medidas cabíveis e que, acima de tudo, ele faça com que aquele adolescente ele passe a ter por ele respeito. E eu sempre já fiz muitas palestras nas escolas e eu torno a repetir aqui e falar para toda a sociedade santanense. O respeito, onde ele habitar, você pode ter certeza que nós teremos uma sociedade mais justa, nós teremos adolescentes que se tornarão excelentes adultos, nós teremos crianças que passarão a ser excelentes adolescentes. Eu fiz na ordem decrescente, mas na ordem crescente ela vai seguir da mesma forma. Muito bem, Alexandre. Em nome aí do Elo Motel, né? Você quer ter uma noite especial com a sua namorada, com a sua esposa, né? Você pode reservar lá uma suíte no Elo Motel, né, pelo telefone 85 997 050550. Elo Motel, segurança e conforto, você vai encontrar lá, ok? Fazer a última perguntazinha agora para o Gutenberg, o Alexandre vai sortear. Sorteou a maior, né? Agradecer que o nosso amigo que está aqui na técnica, o Jonathan Barros, né? Aqui na nossa audiência, dando assistência técnica, logo aí vai ser nosso parceiro aí, divulgando, né, carne de porco aí, quem quiser encomendar e comprar, uma criaçãozinha de quintal, bem cuidadozinho, com o nosso amigo aqui, Jonathan, né? Nós vamos passar o número daqui a pouco, para quem quiser encomendar aí. Você pode nos ajudar, o número do Jonathan, quem quiser? Então, é Suínos e Companhia, o número do WhatsApp é o 9307-8101. Entrega em qualquer lugar de Santana, né? Entrega em qualquer lugar de Santana. Pronto. Nossa última perguntinha para o Gutenberg é a seguinte. No Brasil, temos o Disque 100, um serviço de proteção de crianças e adolescentes com foco em violência sexual, vinculado ao Programa Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Criança e Adolescente, um canal de comunicação da sociedade civil com o poder público, que possibilita conhecer e avaliar a dimensão da violência contra os direitos humanos e o sistema de proteção, bem como orientar a elaboração de políticas públicas. E temos também o Disque Denúncia 181. Aqui em Santana do Acaraú, algumas pessoas que necessitam fazer alguma denúncia ligam direto para o número pessoal do conselheiro, porque há mais de 3 anos não existe telefone institucional do conselho. Você concorda com as pessoas ligando para os números dos pessoais dos conselheiros? Você vai aceitar isso de boa? Ótima pergunta, Igor. Então, para responder essa pergunta, o conselho tutelar compõe por 5 conselheiros tutelar. Se eu não me engano, são quantos de plantão por dia? Um por dia? De plantão que fica? Pode, por gentileza? Então, são 5 conselheiros conselheiro 24 horas, então seriam 5. Mas a gente faz uma escala para ter um de plantão. Pronto, obrigado. Então, essa escala vai ter um de plantão. Então, o conselheiro tutelar que tiver de plantão, Igor, eu creio que, sim, eu concordo com ele receber as ligações e as denúncias que ele tiver. Até porque, se ele está de plantão, como eu disse anteriormente, do começo do plantão ao fim. Pode ser de manhã, tarde ou noite ou madrugada. Se ele está de plantão, até acabar o plantão dele. Se ele é de 7 às 7, então o plantão dele não acaba. Eu concordo, sim, em receber. Eu aceito, sim, receber ligação ou mensagem no meu celular, for uma denúncia. Caso contrário, eu acho que os órgãos que eu posso responsável para ajudar o Conselho Tutelar, que tem todo um contexto,
Eu acho que deveria, sim, também ter um telefone ou um negócio, telefone próprio para receber mensagem. Mas eu concordo, sim, que tenha receber ligação, que o conselheiro tutelar que esteja de plantão também receber ligação, denúncia, essas coisas. Muito bem. O Alexandre recebe de boa isso aí, Alexandre? Sem nenhum problema. Eu já faço isso inclusive há 4 anos, praticamente, né? Nós estamos há uns 1 ano, 2 anos aproximadamente, sem um telefone institucional, mas hoje o meu telefone eu recebo ligações, eu recebo denúncia 7 horas da noite, 2 horas da manhã, e como o colega Gutenberg falou, o conselheiro tutelar, ele é conselheiro 24 horas. Então, não somente aquele que está de plantão, Igor, ele tem por obrigação, sim, de receber a denúncia. Embora não seja ele que vá fazer a ação ali naquele momento, mas ele vai estar acionando o colega que está de plantão naquele dia. Ok, vamos encerrar aqui com a última pergunta aqui do internauta, aqui, o Jorge mandando mais uma. Ele diz o seguinte aqui: como se dá o atendimento às crianças em caso de abandono familiar? Existe uma estrutura municipal para encaminhamento? Antes da resposta, dizer aqui para os nossos internautas que em Santana nós temos a Mariano Ferraz. A Mariano Ferraz, ela está localizada na rua Francisco das Chagas Nascimento, ali no bairro Rio das Gasques, Santana do Acaru, próximo ao Raimundo Premodades. A organização aí é da Joana, né? Você pode ligar aí no 996 25 89 51 e conferir os ótimos preços do cimento, o ferro, lá da Mariano Ferraz, nossa grande parceira. Alexandre, responde primeiro ou Gutenberg? Pronto, vamos lá. É o Jorge Augusto. Você entendeu o que é que eu repito aqui a pergunta? Por gentileza. Ele disse como se dá o atendimento a crianças em caso de abandono familiar. Existe estrutura municipal para encaminhamento? Então, pessoal, nós tínhamos, logo até início desse ano, nós tínhamos uma parceria muito forte com o Patronato Santana, que hoje é o único, vamos dizer assim, a única instituição que nós temos aqui dentro de Santana hoje que faz esse trabalho belíssimo, de uma forma maravilhosa e, infelizmente, sem convênio com o Poder Executivo. Então, assim, dentro do município hoje nós não temos um acolhimento institucional, tá certo? E isso não é apenas em Santana. Mais uma vez eu volto a repetir que não é um problema apenas de Santana do Acaraú. É um problema de todos os municípios de pequeno porte. Nós não temos esse acolhimento. Então, onde é que é feito esse acolhimento em caso de abandono? Primeira atitude, nós, enquanto Conselho Tutelar, a gente faz uma busca na família extensa. O que seria família extensa? A gente procura um tio, a gente procura um padrinho, a gente procura um vizinho que tenha condições e que tenha aptidão, né, para ficar com aquela criança. Caso isto aconteça, o Conselho Tutelar hoje faz uma chamada de guarda provisória para aquela família. Do contrário, depois de que todas as buscas que a gente fizer, a gente não tiver êxito para deixar essa criança próxima ao leito familiar, a gente solicita ao Ministério Público para que essa criança seja encaminhada para um abrigo institucional, e os abrigos são em Fortaleza e temos um em Sobral, mas em sua grande maioria, pelo menos dos casos que passaram no Conselho Tutelar nesses 4 anos que lá eu estou, a gente sempre está mandando para Fortaleza. Muito bem. Quer comentar, Gutenberg? Só complementando, né, o que o meu amigo Alexandre falou, o conselheiro tutelar vai, como ele disse que não tem um órgão específico aqui dentro de Santana, o mais próximo é Sobral ou Fortaleza, que eles mandam para lá, né? Então, eu acho que, como ele falou, o conselheiro tutelar ele vai estar sempre acompanhando essa criança. Só complementar isso mesmo. Ok. Alexandre, você falou aí a questão aí do patronato,
né? O conselho sempre está lá acompanhando. Eu vejo muito falar do trabalho da coordenadora da pastoral da criança. Existe algum acompanhamento, né, que você acabou de falar, do patronato, junto à pastoral da criança, algum trabalho neste sentido? Alguma parceria? Pronto, eu gostaria de pedir desculpas, Igor, em saber quem é a coordenadora, porque eu, sinceramente, não... Eu também esqueci o nome dela, e já me falaram muito bem, né, da coordenadora da pastoral da criança. Alguns dos nossos internautas souberam, e mande para a gente, que também eu esqueci no gente, eu, sinceramente, me desculpe a coordenadora, eu sei que tem, da pastoral da criança e do adolescente, mas as pessoas que eu tenho mais contato dentro do patronato é a irmã Celestina, a irmã Mona Lisa, né? E o que eu tenho a dizer do patronato, pessoal, é o seguinte: o patronato hoje, ele é uma segunda casa, principalmente para aquelas crianças que hoje, dentro das suas casas, elas não têm, vamos dizer assim, uma alimentação digna, uma alimentação saudável, porque hoje o mínimo, é o mínimo que o ser humano precisa hoje, é que nós tenhamos pelo menos 3 alimentações por dia. E a gente se depara com situações de pessoas hoje dentro do nosso município que, infelizmente, e repito, não apenas no nosso município, são em outros municípios, eu conheço outros municípios e isso acontece, que pessoas que não sabem, 10 horas da manhã, como eu já fiz visitas em casas de famílias onde tinha várias crianças, e você chegava 10 horas da manhã, aquela família não sabia sequer o que iria almoçar. Então você imagina qual a situação grave que a gente encontra dentro do nosso município, dentro dos distritos, por exemplo. São situações que às vezes passa despercebido e a gente não sabe. Mas dentro da sede, eu vejo o patronato como uma segunda casa, porque lá nós temos crianças que estão lá, que ficam o dia todo, e isso possibilita para que a mãe possa ir trabalhar, para que o pai possa ir trabalhar, que é os chamados bicos que a gente chama. O meu colega Gutenberg falou, e foi muito feliz na fala dele quando falou lá no início, que a questão do emprego não está fácil para ninguém, né? Então, nem para as pessoas que hoje têm um nível elevado de estudo, você imagina para as pessoas hoje que elas são leigas no sentido, quando eu digo leigo, no sentido de alfabetizado, digamos assim, porque tem as pessoas letradas que é vasta em conhecimento. Né? Muito bem, é triste, né, Gutenberg? Em plena, né, era da digital, a gente vê crianças, né, 10 horas do dia sem saber o que vai comer, não é isso? Infelizmente. Então, os países hoje em dia estão bastante precários. Vamos agradecer a audiência da Irlanda Carneiro, respostas sábias da Alexandre Xavier, Wellington Alves, Alexandre Xavier, Natália Albuquerque, meu amigo Alexandre, sempre com sua competência e capacidade para o cargo. Zé Neto, Alexandre, sempre firme nas suas colocações. Obrigado aí, Clemilton Costa, outro grande telespectador aqui da Mix TV Alternativa. Nós agradecemos a você aí, em nome da Cristal Ótica, você que vai fazer exame de vista, né? Você tem que ir lá na Cristal, comparar aí os preços, marcar a sua consulta no 997 13 67 27 ou no 992 52 0603. Cristal Ótica, ali na rua João Cordeiro. Transparência em ótica. Encerrando aqui a nossa sabatina de hoje, vamos para as considerações finais dos nossos convidados de hoje. Quem gostaria de começar? Ok. Alexandre, de novo, nas suas considerações finais. Então, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer, Igor, pela oportunidade, lhe parabenizar pela iniciativa. Você é uma pessoa, não apenas porque eu estou aqui do seu lado hoje, mas é uma pessoa para quem, por diversas vezes eu falei, as pessoas que eu encontrei, você é uma pessoa que é muito firme dentro, especificamente da cultura, então você realmente faz acontecer. Nós precisamos de mais pessoas que façam acontecer. E é justamente com esse faça acontecer que eu levo a minha palavra a você, telespectador, que nos assiste nesse momento. Faça acontecer
no dia 6 de outubro, compareça às urnas. A gente sabe das questões de dificuldades, a gente sabe que tem a questão do transporte para quem vem das localidades, mas venha votar, participe. E quando eu digo isso, é para que cada um de vocês tenham ciência de que os 5 conselheiros que serão eleitos e que estarão para os próximos 4 anos, você precisa refletir e fazer a escolha certa. Não vote por amizade. Eu sou bem sincero por isso, em dizer isso. Aquela pessoa que estiver pensando em votar em mim, Alexandre Xavier, número 100, por amizade, eu prefiro que nem vote. Eu quero uma pessoa que vote no Alexandre Xavier pelo perfil, pela capacidade e pelo conhecimento que vocês acreditam que eu tenha, para que eu possa continuar o meu trabalho por mais 4 anos. O mais, eu gostaria de desejar um forte abraço para todos vocês. Em nome, mais uma vez, do meu colega Gutenberg, eu saúdo aos demais 22 candidatos. Boa sorte para vocês. Que bom que hoje nós estamos aí com 24 candidatos e, acima de tudo, todos se respeitando. Em momento algum, eu cheguei a ver nenhum tipo de comentário pejorativo em nenhum dos candidatos, e isso é muito importante, isso é muito bom. E, com certeza, o eleitor vai saber fazer a escolha e escolher um colegiado que possa fazer dos próximos 4 anos um colegiado melhor ainda do que o que nós já temos hoje. Porque nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. O meu mais, muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus, e no dia 6 de outubro, vote Alexandre Xavier, número 100. Muito bem, Alexandre, obrigado, cara, mais uma vez, por você ter aceito o nosso convite. Agora, com a palavra, Gutenberg, Plínio, as suas considerações finais. Queria agradecer a presença aqui, Igor, você é um rapaz ótimo, que faz um papel muito bonito aqui dentro da sociedade. Obrigado. E eu queria também, pessoal, nossos amigos internautas aí, queria agradecer quem está nos assistindo ou quem vai assistir na reprise. Queria também que vocês façam presença, que isso é um papel muito importante dentro da nossa sociedade. Com certeza. E vocês vão escolher 5 candidatos para orientar e proteger como é que eu posso dizer? Os direitos de suas crianças, os direitos de seus filhos, de seus adolescentes. Dentro do papel dentro da sociedade, então, esses 5 candidatos vai ser muito importante. Como o Alexandre disse, melhor ainda do que já está aqui. Então, eu quero fazer presente, quero dar uma boa noite também para meu amigo Alexandre, viu? Foi muito bom estar aqui presente com ele. Faço também, quero agradecer a toda a minha família que dá um apoio total e dar um abraço, mandar um abraço para todos os outros candidatos que também estão concorrendo com a gente. Repita o número e peço o seu voto. Bom, meu nome é Gutenberg Plínio, meu número é o 124 para conselheiro tutelar de Santana Caraú. Ok, Martins aí, lembrando que dia 28 todos os candidatos ao conselho, né, estão convidados aí para participar do conselhão. Saindo daqui, nós vamos lá para a Avenida São João conferir aí a FECUSA do Colégio Santanense. Mais uma vez, em nome da loja Aninha Conceito, ali na rua José Mariano, e do Seguro DPVAT com o radialista Domingos Sávio, nós encerramos aqui mais uma edição da nossa sabatina, convidando você para amanhã conferir o nosso Sabadá Mix, e dia 25 retornando com o programa Num Pé do Balcão. A todos, fiquem com Deus mais uma vez. Muito obrigado, Alexandre. Valeu, Gutenberg. Boa sorte a vocês. Valeu. Obrigado. Muito obrigado.